Graça e paz. Eu quero dizer a cada ouvinte que, à medida que vocês forem vendo esse áudio, vendo essa live, que vocês se inscrevam no canal para que nós possamos continuar meditando na palavra de Deus, porque o nosso Deus é tudo em nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz e por isso que eu estou bem aqui para dividir essa felicidade com vocês, porque eu recebi alguns presentes de Deus maravilhoso. Sempre, tudo que eu recebo é presente, porque vem tudo de Deus, né? E Ele nos diz aqui, porque nós temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, né? Isso é muito bom. Isso me dá uma certeza, né? Que eu posso chegar a Ele, diretamente a Ele, eu não preciso de intermediadores. Ele nos deu essa ousadia e esse acesso. Ele nos diz também que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele nos predestinou para filhos dele. Se nós somos filhos dele, nós somos herdeiro dele e co-herdeiro em Cristo. Nós fomos feita herança dele também, né? Isso é maravilhoso, sermos herança de Deus. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ah, que coisa mais linda! Deus nos deu esse presente também. Ele constituiu Jesus Cristo como a cabeça da igreja. Que maravilha, né? Jesus Cristo é a cabeça da igreja e a igreja somos nós. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensa e pecado. Ele nos vivificou, nós estávamos mortos por causa do pecado. Ele nos diz também, nós éramos por natureza filhos da ira, mas Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Porque pela graça nós fomos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Que coisa mais linda! Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por obra que nós somos salvos por graça, pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, é assim o nosso Deus. E como Ele cuida de nós, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Imagina você parar para pensar, nós respiramos porque Ele nos deu o ar de graça. Que maravilha, né? Ele nos dá tudo. Ele é perfeito, Deus é perfeito. A gente não discute, né? A bondade de Deus, o amor de Deus, né? A gente não se discute. E é muito bom quando a gente busca nele, porque ele nos dá toda a direção, ele nos dá todo o entendimento e tudo, né? Eu estava meditando também numa passagem na Bíblia, lá no Antigo Testamento, aonde naquela época lá Deus levantava, antes de Jesus Cristo vir, né? Jesus já existia, mas não tinha vindo. E daí lá ele levantava os profetas, como levantou Moisés, levantou Josué, levantou Jeremias, levantou Isaías, vários profetas, né? Para que eles tomassem a direção, para que Deus, através daqueles profetas, ele falasse com o profeta e os profetas falavam com as nações, com o povo. Só que tinha muitos que não davam ouvido à voz de Deus através dos profetas. Às vezes, eles desobedeciam, eles eram rebeldes. E acontece que muitas pessoas
nações inteiras pereceram por causa disso, por falta de obediência a Deus, de ouvir a voz daquele profeta que era levantado por Deus para direcionar aquela nação, para abençoar aquela nação, porque Deus quer abençoar todo mundo. Mas também teve muitos que foram abençoados. Nós vimos lá a travessia do Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, ele livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Sadraque e Mesaque dentro da fornalha de fogo quente. Então, assim, tem várias passagens lá que fala. E eu me identifiquei bastante com aquela lá, lá no livro de Daniel, no capítulo 1, que fala sobre o reinado da Babilônia, o Nabucodonosor, né? Nabucodonosor tomou posse lá e ele pediu para que um dos chefes dos eunucos buscasse de outra nação homens sábios, homens inteligentes, né? Homem estudado, homem famosos e bonito, para que eles viessem ficar lá no palácio do rei, né? A gente vê que não é diferente hoje, né? Geralmente os guardas lá nos palácios dos governadores, eles escolhem aqueles mais famosão, bonito, né? E daí o rei determinou que aqueles homens fossem tratados com um manjar do rei e tomar o vinho do rei. Só que aquele jovem já era o projeto de Deus, né? Aqueles jovens não aceitaram o manjar do rei e nem tomar do vinho. E conversou lá com o chefe que ia tomar conta dessa parte, que não iria participar. Mas eles conseguiram, porque quando Deus está no negócio, é tudo resolvido e deu tudo certo, eles não participaram. Só que no dia que eles foram apresentados diante do rei, eles tiveram uma sabedoria tão grande que o rei ficou perplexo, dizendo assim: poxa, nem os sábios aqui, os astrólogos, os estudiosos aqui, tem tanta sabedoria quanto esse jovem. Ficou, né, bem feliz daquilo ali. E diante de toda essa situação, aqueles jovens ficaram ali, mas Deus estava com eles. Eles não queriam se render diante do rei. Eles iam fazer o que era necessário fazer diante das autoridades daqui da terra, mas o Deus, ele sabia que Deus estava acima de todas as coisas. E eles continuaram as suas práticas com Deus, as suas orações, as suas buscas, né, sendo temente a Deus. E aí chegou um dia lá que o rei teve um sonho. E aí o rei mandou chamar aqueles homens sábios, os astrólogos, os cientistas e tudo, os adivinhas, para poder revelar o sonho para o rei. Só que ninguém deu conta de fazer isso. Mas Deus tinha dado sabedoria para aquele jovem, e para Daniel ele deu a sabedoria de revelações de sonho. E aí Daniel ficou sabendo que iam mandar matar todos aqueles homens sábios que não sabiam nada do sonho do rei, mas eles também. E aí que era o Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, os 4 jovens. E aí Daniel pegou e falou assim, falou para o guarda lá da porta do palácio, falou: olha, fala com o rei que não manda matar aqueles homens não, porque eles também iam ser mortos, né? E nós vamos ver aqui, depois eu vou ver se eu consigo. Aí foi, à noite, chamou aqueles outros 3 jovens, juntaram e à noite pediram sabedoria para Deus, né? Para Deus revelar aquele sonho. E Deus já tinha dado essa sabedoria para Daniel, mas revelou para Daniel. E Daniel voltou lá e falou para o guarda: olha, fala para o rei que eu tenho como revelar o sonho para ele. Se ele permitir que eu vou até ele, aí tudo bem. O rei permitiu que Daniel fosse. Chegou lá, Daniel desvendou todo aquele sonho para o rei. O rei ficou feliz da vida, até prostrou diante de Daniel, deu tanto presente para Daniel e também mais ainda, porque quando você está com Deus te dá tudo. Ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Daniel foi ser governador na província da Babilônia, por causa disso. Que maravilha! E aqueles outros 3 jovens também foram abençoados, eles tinham serviço dentro da província lá. Mas o rei ficou muito feliz e dentro do sonho tinha a revelação da estátua. Aí o rei correu, mandou fabricar essa estátua, a estátua.
E aí a estátua foi fabricada e ele criou lá e mandou chamar as autoridades, os governadores, os sátrapas e tudo ali, para convocar o povo, para o povo vir no dia da consagração daquela estátua. Mas aqueles 3 jovens não foram. E alguém foi e comentou com o rei: olha, rei, aqueles 3 homens não prostraram diante da sua estátua. E tinha criado no decreto que quem não curvasse diante da estátua ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aí o rei ficou sabendo, mandou chamar aqueles 3 jovens, conversou com eles, eles realmente falaram: olha, rei, nós não prostramos diante da sua estátua e nem adoramos o seu Deus, porque o nosso Deus, se ele quiser, ele vai nos livrar dessa fornalha de fogo. E o rei ficou indignado, mandou esquentar 7 vezes mais aquela fornalha de fogo, mandou que os soldados mais robustos pegassem aquele jovem e jogassem, atasse e jogasse dentro daquela fornalha de fogo. E assim foi feito. Só que estava tão quente que aqueles homens robustos, aqueles soldados que lançaram ele lá naquela fornalha, do lado de fora morreram todos. E aí, na hora que jogou, aí o rei ficou olhando, né? Falou: agora vou ficar olhando. Na hora que ele olhou para lá, ele viu todos passeando dentro daquela fornalha e viu um 4º homem, diz que parecido com o filho dos deuses. Aí ele virou assim: uai, não foram 3? Sim, rei, foram 3. Pô, eu tô vendo um 4º homem lá. Daí, de imediato, ele foi lá para a porta daquela fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venha para fora. Que maravilha, né? Que poder de Deus. E eles vieram. Quando eles saíram, ele falou: vocês não quiseram me obedecer, porque vocês sabiam que o Deus vivente de vocês iria enviar anjo para livrar vocês da morte. E assim foi, e assim aconteceu, porque Deus trabalha dessa forma. Se você se humilhar diante dele, ele não vai deixar você sozinho, ele está com você o tempo todo. E aí, o que aconteceu? O rei mandou, baixou um decreto, chamou todas as autoridades e falou: a partir de hoje, quem blasfemar contra o rei desses homens, o Deus desses homens, o Deus desses homens, será estraçalhados e suas casas serão destruídas e ficarão como um monturo. Agora vocês verem o poder de Deus, como é que ele age, né? E aí aqueles jovens prosperaram muito dentro da província da Babilônia. Por quê? Porque eles não se curvaram diante de estátuas, eles não se curvaram diante dos deuses estranhos, eles não se curvaram diante do rei, mas eles se curvaram diante de um Deus poderoso que pode todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra e criou todos nós. Eles fizeram isso e eles receberam a recompensa deles. Deus não livrou eles de entrar na fornalha, Deus deixou eles entrar na fornalha, mas Deus enviou um anjo para entrar com eles dentro daquela fornalha e resgatar eles e livrar eles e salvar toda aquela nação, porque a partir daquele dia aquelas nações todas tinham por obrigação de servir a Deus, por um decreto baixado pelo rei. Se não foi como Deus fala, se não vier pelo amor, vem pela dor. E eles foram servir a Deus, né? E ali, diante dessa situação, nós hoje estamos passando por uma crise de adversidade muito forte. Nós estamos vendo isso. E muitos estão angustiados, estão perdendo a cabeça, estão passando por situações adversas, com medo da morte. Mas eu quero dizer para vocês, aqueles jovens, eles não tiveram medo da morte, porque se eles tivessem medo da morte, eles tinham curvado diante do rei, da estátua dele. Eles confiaram em Deus, eles olharam para Deus e Deus salvou eles da morte. Deus hoje está falando, Deus hoje está entrando na sua casa, Deus hoje está entrando no seu coração, Deus hoje está diante de você e falando: eu posso te salvar dessa morte. Mas é preciso que você não adore nenhuma imagem e escultura. É preciso que você não adore nenhum deuses estranhos. É preciso de você saber, conhecer e reconhecer e saber que eu sou Deus e que eu posso te livrar da morte.
Deus quer salvar a tua vida, quer salvar a vida da tua família, quer salvar a vida da nação brasileira. Deus quer salvar a vida de toda a humanidade e Deus quer salvar o mundo. Deus está falando hoje com cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra, porque Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Ele é soberano, Ele é majestade santa, Ele é um Deus que te dá tudo. Ele te dá o ar para respirar, não cobra nada, de graça. Ele te dá uma terra grandiosa, uma terra igual ao Brasil. Por isso que o Brasil está sendo invejado. Mas Deus destrói os invejosos todos que querem tomar a nossa nação brasileira. Eu quero dizer para vocês, se nós unirmos as nossas mãos agora, se nós unirmos a nossas fé, nós não precisamos temer a ninguém. Ninguém pode mais do que Deus. Deus pode restaurar esse quadro. Os invejosos, sabe o que acontece com eles? Os traidores, os mentirosos, os avarentos. Deus destrói todos com sua boca, com o soprar da sua boca, com a sua espada de fogo. Ele tem poder para destruir todos. Se nós unirmos a nossa fé como nação brasileira, nós não temos que olhar que é isso, que é aquilo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não vai fazer nada, sabe por quê? Porque agora, nós estamos agora de mão dadas, nós estamos agora confiantes somente em Deus, nós estamos agora olhando para um Deus vivo, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que vai destruir todo o mal, um Deus que vai destruir todos que tiverem contra a nação brasileira, porque Ele é Deus. Se você clamar agora, Deus diz: clama-me e eu te responderei, tu me glorificarás. Esse Deus está falando agora com você, meu irmão, minha irmã. Não se curve diante de estátua, não se curve diante de homens, não se curve diante de primeiro mundo, de primeira potência, porque primeiro só existe um que chama Deus onipotente. Ele está falando com você agora e Ele vai agir. Ele está agindo agora porque você está com fé, porque você está crendo, porque você está se curvando, porque você está buscando somente nele agora. Você não vai mais olhar para essas coisas não, essas mentiras, esses enganos. Sabe onde é que vai parar esses mentirosos, esses enganadores? Vão parar tudo debaixo da espada do fogo de Deus vivente, que vai destruir todos, vão destruir todos, porque Deus assim faz. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte, nós precisamos de curvar diante desse Deus que pode todas as coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, não se pare diante de situações nenhuma não. Olha para Deus agora. Olha, não precisa de muita coisa, só precisa de você buscar, de você crer, de você se render diante dele, porque Ele vai fazer a obra, Ele vai fazer o milagre, porque isso é um milagre. Estão todo mundo gritando, estão todo mundo com medo, estão todo mundo se refugiando, mas Deus está com os braços abertos lá no céu para fazer aquilo que nós quisermos, se assim nós quisermos. Eu quero neste momento dizer que o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Ele nos colocou Jesus como a cabeça da igreja. A igreja somos nós. Ele enviou o teu Santo Espírito para habitar dentro de nós, para livrar nós de todo mal, de tudo que não venha de Deus. Ele deu o Espírito Santo para morar dentro de nós. Nós somos morada dele. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque 1000 vai cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não vamos ser atingidos, porque ele já deu ordem ao exército de anjo dele poderoso para nos livrar desse mal, em nome de Jesus. Ele nos chamou como filhos dele, ele nos predestinou desde a criação do mundo. Ele nos chamou para sermos herdeiro dele e co-herdeiro de Cristo. Assim Deus está falando para você, meu irmão e minha irmã. Toma a posição de soldado de Cristo, porque Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Não é essa que ele vai perder, mas é preciso que você ande como soldado dele. É preciso que você olhe para ele e confia nele, porque ele vai fazer o mundo inteiro ver que ele é Deus e não tem ninguém acima dele.
Soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, meu Deus, é no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que neste momento, meu Deus, eu quero te louvar, eu curvo-me diante de ti, Deus, porque sei que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor, não há ninguém além de ti, Pai, meu Deus, eu sei, meu Deus, que neste momento, meu Pai, o Senhor está quebrando, Senhor, coração de pedra e transformando em coração de carne, para te olhar, para ver que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos livrar deste mal, meu Deus, só o Senhor pode salvar a nação brasileira, só o Senhor pode salvar o mundo inteiro deste mal, não há homem, não há potência, não há rei, não há principado, não há potestade, não há ninguém, só existe um único que é o Senhor, que é Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor agora está visitando famílias, oh Deus, o Senhor está visitando milhares e milhares de vidas agora, o Senhor está visitando o mundo inteiro, o Senhor está enviando o exército de anjos do Senhor escoltado com espada de fogo para acampar nos muros da nação brasileira, aleluia Deus, não há ninguém que possa além de ti, o Senhor tem anjos para trabalhar ao nosso favor, meu Deus, eu decreto agora a vitória em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus.